Muito bem, a MotoGP divulgou o seu novo regulamento para a temporada de 2027, vai de 2027 até 2032, ou seja, 6 temporadas que nós teremos motos, em vez das 1000 cilindradas atuais, de 850 cilindradas. Essa é a mudança mais importante, eu diria. No entanto, ela vem acompanhada de tantas outras, como diminuição do tanque de combustível, diminuição do diâmetro dos pistões, restrições aerodinâmicas, fim do ride height do Holy Shot Device, GPS distribuído a todas as equipes e uma regra facilitando a entrada de montadoras nesse futuro próximo, nessa próxima geração aí da MotoGP. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mudanças que querem trazer de volta para a MotoGP um controle maior do piloto sobre a moto, menos velocidade por conta da segurança, enfim, igualdade e também sustentabilidade, que é uma coisa importante no mundo de hoje. Vamos lá então. Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo do Full Gas Podcast. Meu nome é Gabriel Lima e se você gosta de MotoGP, considere se inscrever aqui no canal, considere dar like também nesse vídeo. Enfim, falamos em profundidade de MotoGP aqui no Full Gas Podcast, por isso que esse vídeo sobre o regulamento de 2027 está saindo só agora, enfim, uma semana e meia depois que essas regras foram anunciadas pela MotoGP. Eu queria ouvir todo mundo, eu queria ler mais sobre isso exatamente para trazer aqui um veredito mais ou menos do que a MotoGP quer com isso e onde estarão e como serão as novas motos. Muito bem, para começar, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do histórico da MotoGP até chegar para essa mudança de 850 cilindradas. Obviamente, como você sabe, até 2001 era 500 cilindradas, em 2002 virou 990 cilindradas. Você se pergunta por que 990? Exatamente para nenhuma montadora pegar o motor 1000 que eles já tinham pronto de rua para homologar exatamente para a MotoGP. A MotoGP queria que fosse um motor totalmente novo, por isso 990 para não ser igual a nada, mantendo a base do campeonato que eram protótipos. Isso foi até 2006, quando em 2007 a MotoGP alterou novamente a cilindrada para 800 cilindradas. A tentativa era mais ou menos parecida com a de hoje, era frear as velocidades altas que estavam sendo atingidas, fazer também a MotoGP ser um pouco mais equilibrada, só que esse tiro ele saiu muito pela culatra. As motos ficaram reativas demais, o que fez com que a ECU, né, no caso a eletrônica das motos, o computador das motos, ele ficasse cada vez mais sofisticado, incrementado, tanto com controle de tração, quanto com anti-wheel, quanto com freio motor. Nessa época cada equipe fazia o seu, o que fez o custo da MotoGP disparar. Sem contar que Honda e Yamaha resolveram fazer motos com um motor um pouco mais dócil, mas a Ducati foi por outro caminho, fez o motor girar mais, e com isso ela tinha muito mais potência do que todas as outras motos. Você pode ver isso no Grande Prêmio do Qatar de 2007, a primeira corrida de 2007, quando o Casey Stoner passa o Valentino Rossi várias vezes na reta do circuito de Losail, sem sequer pegar o vácuo do Valentino. E para piorar, teve a crise de 2008, que tirou Kawasaki e Suzuki do Mundial. A MotoGP rapidamente ali viu que 800 não era o caminho, voltaram para 1000 cilindradas, uma tentativa de baratear as motos. Os giros acabaram caindo, os giros do motor acabaram caindo, e mais montadores começaram a chegar na MotoGP. O único grande problema das 1000 é que elas acabaram ficando rápidas demais agora. Agora a gente está num limite, né, da MotoGP. Várias pistas como Mugello, Red Bull Ring, própria Jerez, que é uma pista travada, mas enfim, que foi feita ali pela topografia do local. Essas pistas elas não oferecem mais a mesma segurança que elas ofereciam, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. As motos estão muito mais rápidas. Para não perder esses grandes circuitos, também para facilitar as ultrapassagens, a MotoGP está mudando, agora migrando de 1000 cilindradas para 850 a partir de 2027, pelo menos até 2032, ou seja, 6 temporadas aí. Como eles vão frear as motos? Como eu disse, exatamente na capacidade do motor, indo de 22 para 20 litros no tanque de combustível que agora será 100% sintético, atualmente é 40%, isso não é uma surpresa para ninguém. E a MotoGP, segundo o presidente da FIA, o Jorge Viegas, vai também tentar diminuir o barulho das suas motos, atualmente são cerca de 130 decibéis, eles vão tentar fazer também o barulho ficar mais baixo. Dentro do motor, uma outra mudança muito interessante é o diâmetro dos pistões, que era de 81 milímetros, vai passar agora para 75 milímetros, também para restringir aí a potência. E além disso, teremos, em vez de 7 motores por temporada, 6 motores por temporada a partir de 2027. Dizem que isso pode aumentar para 7 caso a gente tenha mais de 20 corridas por ano. E eu vi uma entrevista muito interessante do Didi Dalinha, que é o maior expoente da MotoGP atual, em termos técnicos, certamente. Está no site italiano GP1, tem um vídeo aqui embaixo, aqui, se você entende italiano ou quiser tentar a sorte, vou deixar o link aqui. Falou que todas as mudanças, não só essas de motor, como a todas as outras que eu ainda vou falar, elas vão fazer a MotoGP, dependendo de circuito para circuito, ser de 1 segundo a 2 segundos mais lenta do que é atualmente. As motos aí, nesse caso, perdendo de
20 a 30 cavalos de potência, né? Atualmente a MotoGP chega próximo aí de 300 cavalos de potência. Portanto, eu acho que, teoricamente, ele não está calculando uma perda tão grande assim. Talvez ele já esteja aí trabalhando em outras maneiras de tentar burlar um pouco esse regulamento, como fez a própria Ducati, mas aí não com o da linha, em 2007, quando fez o motor girar mais, e por isso, enfim, o Casey Stoner conseguiu. A moto da Ducati ficou muito nervosa naquela época, mas o Casey Stoner, com o estilo de pilotagem dele, conseguiu levar ela ao título. Então é aí que tá a sacada, né? Como eles vão usar as áreas cinzas do regulamento para recuperar essa potência, né? A gente lembra, por exemplo, né? A Mercedes fez uma coisa muito interessante na Fórmula 1 por 2017 e 2018, né, que usava um óleo de baixa viscosidade no motor e queimava ele como combustível, né, exatamente para driblar o fluxo de combustível, né, que tem um fluxo de, se não me engano, são 100 kg por hora ou 105 kg por hora na Fórmula 1. Eles usavam para driblar isso e para gerar mais potência no motor, o que foi em seguida aí limitado. Enfim, espere soluções engenhosas exatamente para recuperar aí esse terreno perdido. Uma outra coisa interessante dessa entrevista do Dalinha é que ele se disse chateado por conta das regras de 2027 não terem nada aí de recuperação de energia, né? Ou seja, de sistemas híbridos para a MotoGP. O freio disso, obviamente, é o custo, mas ele enxerga isso como o futuro. Ele acha que entre 20 a 30 anos, os veículos tendem a ser muito mais eficientes. Ele teme que a MotoGP possa ficar um pouco para trás e perder essa relevância para a indústria por não ter nada nesse sentido. Mas enfim, se ele está alertando para algo real mesmo, ou se ele só quer puxar a sardinha para a brasa dele, porque a Ducati já é a moto da Moto E, e a Ducati é da Audi, né? A Audi faz carros híbridos há muito tempo, né? Já há mais de 10 anos, né? Quando eles estavam presentes no Mundial de Endurance e vão voltar para a Fórmula 1 também, fazendo o seu próprio motor híbrido a partir de 2026. Então, a gente não sabe exatamente o que o Dalinha quer com isso, mas o fato é que é uma questão que a MotoGP vai ter que pensar daqui para frente, certamente para a próxima geração de motos. Muito bem, a aerodinâmica que a gente tanto reclamou por tanto tempo, ela não vai desaparecer. Na verdade, ela vai ser um pouco restrita, exatamente 50 milímetros restrita, ou seja, 2,5 cm de cada lado, enfim, é praticamente nada. Ou seja, as asas seguirão na MotoGP, mas a tentativa dessa redução é frear um pouco a turbulência e reduzir a perfeição na condição dos pilotos, né? Porque os pilotos conseguiam frear mais tarde, acelerar mais cedo, mais velocidade em curva, o que foi um problema para as corridas em 2022 e 2023. Elas acabaram ficando muito estacionadas, né? A gente lembra que algumas das provas, principalmente quando fazia muito calor, a pressão do pneu dianteiro subia muito do piloto que ficava atrás do outro. E as corridas meio que em 5 voltas já estavam ali solucionadas, né? Já tinha acabado. O piloto ficava apenas esperando o outro da frente errar para poder ter uma chance de fazer ultrapassagem. E uma coisa que não é muito falada, você pode se perguntar, mas as asas só trazem um efeito negativo para a MotoGP? Na minha opinião, só trazem efeito negativo. No entanto, a Dorna, que promove e organiza a MotoGP, gosta das asas e por um motivo muito interessante. Essas asas, segundo a Dorna, eu vi isso numa entrevista que o Carlos Espeleta, que é o filho do Carmelo Espeleta, deu pro site The Race, né? O Carmelo Espeleta CEO, o Carlos Espeleta, o diretor esportivo da MotoGP, fala bem das asas e vê as asas como uma espécie de diferenciação entre os protótipos, ou seja, o caso da MotoGP, e as motos de rua, né, as motos estoque, no caso, as motos de Superbike. Isso para buscar essa identificação, a Dorna quer que a MotoGP tenha asas, quer que a MotoGP tenha aerodinâmica trabalhada. Uma questão de marketing. No entanto, como os motores vão ser menores, é possível que a gente veja asas menores também nas motos, porque asa é igual a arrasto. Os efeitos aerodinâmicos tendem a ser menores. Nada de efeito solo foi citado nessas alterações, portanto, eu imagino que o efeito solo, ou seja, a lateral ali das motos ali com aquela barriga ali, ela deve seguir para esses próximos 6 anos. Agora, se por um lado a aerodinâmica não está indo embora, uma coisa que está indo embora e que eu tenho certeza que vai deixar todo mundo feliz é o Ride Height Device e também o Holy Shot Device. Os dispositivos que abaixavam as motos, né, fazem elas ficarem mais baixas no grid de largada, exatamente para baixar o centro de gravidade, ou seja, a largada ela fica quase perfeita, né? O piloto ele tem muito mais dificuldade em empinar a moto. Muitos dizem que é quase como se a moto ganhasse cerca de 20 cavalos a mais numa saída. Não só uma largada, como às vezes uma saída de curva também. No caso, a largada, o pessoal chama popularmente de Holy Shot Device, né? O dispositivo que é utilizado durante as corridas, Ride Height Device. Porque o Holy Shot é na frente e atrás, o Ride Height é só atrás, né? Eles tentaram, a Ducati até tentou 2 anos atrás implementar um Ride Height na frente, mas ele foi proibido. Enfim, esses dispositivos eles não têm aplicação alguma em motos de rua e sempre apresentaram muitos problemas durante esses anos, né? Várias vezes a gente viu pilotos abandonando corridas por conta de questões aí nesse sistema, portanto,
uma questão de segurança e é uma coisa que vai deixar também menos perfeita a pilotagem dos pilotos, né? A gente vai ver mais largadas ruins, mais saídas de curvas ruins, essas empinadas em momentos errados também, a gente vai ver mais delas, deixar aí a condução das motos mais na mão de cada piloto e menos na mão da tecnologia, o que sempre é muito bom. Agora, falando de performance, uma questão que deixa a pulga atrás da orelha é que certamente o Mundial de Superbike vai ser mais veloz do que a MotoGP se as regras continuarem no Mundial de Superbike como elas estão. Por isso, na coletiva, exatamente do Grande Prêmio da França, com o Jorge Viegas, o Espeleta e o Hervé Poncharal, que é o presidente da IRTA, né, a organização de equipes privadas, eu dito que o Mundial de Superbike também deverá ter o seu regulamento revisto, provavelmente fazendo as motos serem mais próximas da rua, né, do que elas são atualmente, né? Atualmente o Mundial de Superbike, muita gente diz que as motos são praticamente protótipos, muitas coisas são alteradas nas motos do Mundial de Superbike e elas cada vez mais estão perdendo essa veia estoque, né, que foi o que trouxe, né, que fez ser criado o Mundial de Superbike lá em 1988. Se a gente levar em consideração a última corrida do Mundial de Superbike na Catalunha, né, no Grande Prêmio em Barcelona, a gente teve a pole position em 1:39.489 do Toprak Razgatlioglu, enquanto que no ano passado a pole position do Pecco Bagnaia foi 1:38.639, ou seja, tá aí menos de um segundo separando as duas categorias. Se a MotoGP pode perder até 2 segundos, né, vai perder um segundo, pode perder até 2 segundos, segundo o Didi da linha. Realmente, em termos de marketing, não é bom as motos de produção em série estarem à frente dos protótipos, né, do que é considerado a Fórmula 1 das motos. Ou seja, isso também vai mudar. Ainda segundo o Didi da linha, o desempenho que a gente tem atualmente da MotoGP, ele pode ser alcançado, deve ser alcançado em 2032. Portanto, está aí mais uma grande dor de cabeça para a Dorna, enfim, para os organizadores da MotoGP, realmente de fazer a categoria ser mais segura. E um incremento que não é tão técnico, mas que vai ser muito interessante, é agora o GPS, né, de todas as motos, ele vai ser distribuído para todas as equipes depois de cada sessão de treinos da MotoGP. A MotoGP já tem um sistema de GPS, mas esse sistema novo vai ser muito mais preciso. A precisão dele vai ser de 50 centímetros, muito próximo. É um sistema muito parecido com o que a Fórmula 1 já tem. Eu não sei se você já viu, mas tem algumas páginas de Instagram, Twitter e YouTube que publicam, né, esses GPS dos pilotos em brigas de pole position, né, pra gente ver onde o piloto ganhou do outro durante a volta, e em tempo real, né, você vendo eles exatamente fazendo a pista, né, você vai vendo onde cada um ganhou, né, a competição dos dois durante a volta, que é uma coisa que pode ser usada para incrementar futuras transmissões da MotoGP, enfim, recriar acidentes, obviamente, com a frenagem, com a aceleração de cada piloto, recriar as linhas dele, porque a gente fala muito, porque tem piloto que privilegia mais freada, tem piloto e motos que carregam às vezes mais velocidade de curva, que funcionam melhor carregando mais velocidade de curva. Esse GPS pode trazer essas informações pra gente, enfim, ser um incremento para as análises aí da MotoGP. Além do que, um incremento para as equipes, né? As equipes levam para a pista atualmente coaches para gravar a posição de cada piloto, né? Como onde o piloto acelera, onde ele freia em cada curva, né? Existem várias equipes que levam câmeras para a pista e juntam, né, os takes de todos os pilotos num software, exatamente para entender mais ou menos o que eles estão fazendo, ajudar os seus pilotos, os pilotos do próprio box com isso, mas com esse sistema de GPS isso pode ser inclusive incrementado. Não acredito que isso vá acabar, mas isso pode ser incrementado também. Enfim, né, existe esse trabalho, né, principalmente o Manuel Poggiali, né, que foi campeão de 125, campeão de 250, piloto de San Marino. Atualmente ele era o coach da Gresini até ano passado, esse ano ele foi para a equipe de fábrica da Ducati, e faz isso, né? Leva um monte de câmera para a pista para depois exatamente analisar isso junto com os pilotos. E por último, mas não menos importante, temos uma nova regra que vai ajudar equipes que querem entrar, ou seja, montadoras que querem entrar na MotoGP a partir de 2027. E para isso eu vou colocar de novo aqui na tela aquela tabela das concessões, das atuais concessões que foram estabelecidas no ano passado. Todas as equipes que estão na MotoGP no momento, elas vão começar do rank B, ou seja, com 190 pneus de teste só para pilotos de teste, podendo testar em 3 circuitos, 3 entradas wildcard, 6 a 7 motores por ano, com a especificação, né, com ele tendo que ser congelado no início da temporada, um update aerodinâmico. Só que novas equipes que entrarem na MotoGP, elas vão poder entrar no rank D, com muitos mais pneus para teste, podendo testar com os seus pilotos oficiais em qualquer circuito da temporada e com 6 wildcards e podendo usar mais motores por ano. E obviamente sem o congelamento dos motores, que vai ser uma grande ajuda para montadoras aí que estejam namorando com a MotoGP, né?
por exemplo, a BMW, que várias vezes fez que entrar na MotoGP, chegou até já a construir um pequeno protótipo alguns anos atrás, mas nunca de fato entrou. Dizem que é a BMW que a MotoGP está tentando cortejar aí para entrar para ser a sexta montadora a partir de 2027. O fato é que tem um lugar no grid que a MotoGP não quis dar para a KTM no ano passado para ser a equipe Husqvarna, exatamente que a KTM queria juntar o Marc Marques e o Pedro Acosta. Eles não quiseram fazer isso exatamente para deixar esse lugar das 24 motos estabelecidas atualmente na MotoGP, um grid que a MotoGP não quer fazer crescer mais do que isso. Essas outras 2 vagas seriam exatamente para uma montadora e dizem que pode ser a BMW. Portanto, muita coisa pode acontecer aí nesses próximos anos. Essa é a primeira versão desse regulamento, eu imagino que outros detalhes a gente vai saber conforme for chegando aí a temporada de 2027. Que uma coisa que não foi estabelecida oficialmente, mas se comenta muito que vai acontecer, vai ser um congelamento geral de motores em 2026, exatamente para que as equipes possam focar no desenvolvimento de 2027 e que não haja uma escalada de custos para que fábricas menores não fiquem atrás de fábricas que têm mais dinheiro. Mas enfim, gostaria de saber o que você achou dessas mudanças da MotoGP. Honestamente, achei bastante interessante. Vai diminuir a velocidade, vai aumentar a segurança, vai ajudar equipes novas a entrarem, vai trazer um pouquinho mais de responsabilidade na performance para o piloto sem os ride height devices, com essa restrição aerodinâmica. Acho que a aerodinâmica realmente é uma coisa que não colabora tanto aí para a MotoGP, mas por uma questão de marketing, como eu falei, vai ficar, acho ok, mas enfim. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere like, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.